Vamos lá na página 214. 214. Então, já que a gente já sabe o que é memória, agora eu quero uma memória histórica. O que é memória histórica? Vamos lá. Gente, histórica, a gente falou que a história pode ser a sua história ou pode ser a história de uma sociedade. Então, a memória histórica são registros de fatos do passado. Qualquer registro que você tem de um fato do passado, seja uma fotografia, seja um objeto, seja um vaso antigo, uma peça, um quadro, uma tela, uma pintura, uma roupa, uma vestimenta antiga que usavam antigamente. Isso tudo é um registro de algo do passado. E isso são registros, né? Ou seja, são memórias do passado. Então, aquela caixa que eu mostrei no vídeo anterior são memórias do passado. A sua caixa pode ter aí a sua caixinha, ou você pode guardar algum desenho que você fez lá nos seus primeiros traços. Aquilo são registros históricos, né? De quando você começou no colégio, de quando você começou a ter a pega, né, de pinça. A gente tem uma pega de pinça quando a criança trabalha isso, ó, o que a criança faz? Se pensa que ficar pegando aquele monte de brinquedos que às vezes a gente pensa não faz muito sentido, aquilo ali ele está trabalhando a pinça, ó, para quê? Certo? Olha só, desenvolvendo essa habilidade que a gente tem na escrita e em tantas outras funções, né? Lá para o trabalho do médico numa cirurgia, o trabalho do dentista, o trabalho do biólogo ali fazendo suas pesquisas de laboratório, do cientista, o trabalho da cozinheira ali para fazer a pinça, né? Pegar aquilo ali e manusear com tanta habilidade. Imagina uma doceira fazendo aqueles doces maravilhosos, que é uma obra de arte. Aquilo ali tudo não seria possível se não houvesse desenvolvido essa habilidade, certo? Então, gente, falei muito já. Por que eu estou falando isso? Era por causa do desenho que você guardou, que talvez sua mãe, ai, que lindo, ele conseguiu isso, e que você hoje olha e fala assim, isso é só um rabisco, coisa feia, sem sentido. Não é sem sentido. Eu falei tudo isso para falar da importância daquele momento seu. Então, ali, ela pegou e guardou, ela fez um registro, ela é uma memória histórica de quando você começou a desenvolver suas habilidades. Então, as lembranças registradas desses fatos ajudam-nos a verificar a transformação sofridas pela sociedade, isto é, olhar o passado, ou seja, olhar o passado vai nos permitir analisar as mudanças acontecidas no decorrer do tempo. Se você pegar uma foto muito antiga aí da sua família, muito antiga, do avô, você vai ver que as famílias eram enormes. E hoje, se você pegar uma foto da sua família de casa, serão 3, 4 ou 5 pessoas, quando muito, se você pegar da família de casa. Aí, o que aconteceu durante o tempo que fez com que essa família, que o modelo de família hoje é tão diferente daquele modelo antigo? Hoje é um modelo de uma família com menor número de indivíduos. E antes era uma família com um grande número, às vezes tinha 16 membros de uma família numa casa, né? O que aconteceu hoje, como era a vida naquela época, como é a vida hoje, ou o que aconteceu de mudanças aí, de influências que a gente recebeu, para que a gente hoje, tivesse esse controle no número de família e reduzisse tanto o número de indivíduos numa família. Então, houve uma mudança nesse modelo de família, houve uma transformação. Isso tudo é possível
com base nesses registros que a gente tem, que vai montando esse quebra-cabeça, certo? Aqui eu tenho no livro de vocês, eu tenho 2 momentos muito importantes, 2 registros muito importantes. Aqui eu tenho uma greve, a greve geral que ocorreu no Brasil em 1917. Ninguém aqui era nascido ainda. 1917, essa greve começou pelos operários que trabalhavam nas indústrias têxteis em São Paulo, e eles eram, na maioria, italianos. Então, a greve, o movimento começou vindo dos ideais, né, socialistas da Itália. Então, e eles reivindicavam naquela greve, eles começaram ali, e outras indústrias foram se juntando ao movimento. Isso durou anos, mas quando tinha um grupo muito grande, eles conseguiram o que eles precisavam, tanto que eram as reivindicações dele. Melhorias trabalhistas, as condições de trabalho, carga horária de trabalho, salários e direito a fazerem reuniões. Eles não tinham direitos nem de se reunirem. Então, eles conseguiram durante esse período. E aí essa greve juntou, veio para o estado do Rio de Janeiro e foi crescendo e foi importante para a história do trabalho no país. Então, vamos lá. O outro aqui é o posse do presidente Juscelino Kubitschek, tá? JK. Isso foi antes do período militar. Ele era um médico mineiro e ele ganhou as eleições, e nas eleições ele tinha um slogan assim, 50 anos em 5. O que ele queria? Ele dizia que ele ia conseguir o desenvolvimento do país em 5 anos de gestão, ele ia conseguir o desenvolvimento do país que fosse referente da maneira que estava sendo trabalhado, que levaria 50 anos. Então, ele ia ser impulsionar o desenvolvimento do país. Ele ia aumentar, acelerar, acelerar, a palavra que eu quero, acelerar o desenvolvimento do país. Então, Juscelino, quando entrou, tinha um movimento, um grupo contra, e queriam que ele não pudesse tomar posse, a cassação, enfim, tudo o que acontece hoje. Então, a gente mais ou menos pode entender por que hoje acontece essas coisas todas, sempre tem um grupo que quer jogar a sociedade contra ou a favor, e a gente acaba sendo influenciado muitas vezes, tá? Então, por isso que a gente tem que estudar história, para a gente não ser influenciados, e a gente realmente entender e saber, eu luto pelo quê? É um objetivo meu? É porque eu acredito que é melhor? Ou ou é um grupo? Eu estou sendo levado pelo idealismo de um grupo. Então, a gente tem que estudar história e compreender para entender essas questões todas e a gente ter nossa opinião formada, nossa opinião própria. Então, Juscelino, ele foi importante para o país. Ele construiu muitas estradas, ele ligou o país norte e sul. Antes a gente tinha uma dificuldade de locomoção, de transporte. Ele construiu rodovias, ligando todas as partes do país. Ele teve um desenvolvimento industrial, um apoio industrial muito grande para que as indústrias se desenvolvessem. E ele foi responsável pelo projeto da nossa capital, de Brasília. Aquele projeto, e Brasília é lindíssima, cartão postal por aí, e toda organizada. É uma cidade, eu já estive lá, é uma cidade extremamente organizada, e tudo isso foi construído aí, foi liderado pelo Juscelino Kubitschek. Vamos lá. Bom, a preservação da memória histórica é, portanto, uma forma de observação e comparação entre o passado e o presente. Então, se a gente vive aqui hoje, eu vou compreender por que a nossa organização como sociedade é dessa forma,
se eu tiver observação, não, preservação, se eu estiver com a minha memória histórica preservada. Então, gente, o livro de história é muito importante, porque é uma forma de preservar essa memória histórica. Tá? Os documentos que são guardados nos museus, que são guardados das mais diversas formas, é muito importante, porque ele preserva a memória histórica. A gente precisa disso para entender a gente como sociedade hoje. Ao estudar os acontecimentos do passado, ficamos cientes de mudanças que aconteceram com a sociedade, com os lugares e até mesmo com a maneira de agir e pensar das pessoas. Por exemplo, nós temos um costume muito grande de abraçar, beijar. A gente tem brasileiro pegar na mão, e eu acredito que depois que tudo isso passar, essa pandemia, a gente perca alguns desses hábitos. Cumprimentar mais distante um pouquinho, eu tenho uma pessoa gripada, ou eu tenho uma pessoa que... A gente não vai ter tanta proximidade, falar tão colado assim, a gente sabe que tem gotículas, eu acredito que a gente vai ter algumas mudanças, né? Maior higienização de tudo que entra na nossa casa, muitas famílias vão deixar de vir da rua e entrar dentro de casa com o mesmo sapato. Aqui em casa mesmo, acho que isso não vai acontecer mais, porque a gente está tanto tempo fazendo isso, e que eu acredito que a gente vai perder esse hábito de chegar da rua com o mesmo calçado e entrar dentro de casa, onde as crianças, vocês se sentam. Então, acho que a gente vai perder muitos hábitos, vai ter mudança de hábitos. Então, provavelmente, quando a gente for relatar isso no futuro, a gente vai colocar a memória ali. Aconteceu uma pandemia, teve um vírus, muitas pessoas infectadas, e uma das medidas de prevenção era essa, e aí isso levou a uma mudança nas pessoas, na maneira de agir das pessoas, enfim. Tudo isso é pela observação das memórias históricas. Aqui a gente tem algumas fotos que vocês conhecem. Cafu foi um capitão, um importante jogador brasileiro, e que no momento em que o Brasil comemorava e vibrava com a vitória da Copa do Mundo. Senacan, o bairro que eu moro. Ayrton Senna, Ayrton Senna era um piloto que deu muitas vitórias, muitas alegrias para nós brasileiros. Mas aí eu senti falta aqui nesse livro de algum cientista importante, como o Oswaldo, da Fundação Oswaldo Cruz. E vários outros cientistas importantes brasileiros, né? Tinha que ter aqui, porque ciência, a gente está vendo que ciência é muito importante para a gente construir uma história mais bonita no futuro. Algum historiador aqui importantíssimo, estou sentindo falta, a gente deveria estar aqui, né? Só tem... Não que atletas não sejam importantes, tá? Não estou falando que não são, mas eu senti falta. Vamos lá? Mais um texto sobre história das Copas. Olha só. A Copa do Mundo de Futebol é um evento organizado pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que mobiliza a grande maioria dos países do mundo. Sua primeira edição, a primeira vez que ocorreu a Copa no mundo, ocorreu em 1930, no Uruguai. Este torneio, realizado a cada 4 anos, não aconteceu em apenas 2 edições, 1942 e 1946. Por que não aconteceu nessa época? Porque estava havendo a Segunda Guerra Mundial e os países não se entendiam, eles estavam brigando uns com os outros. Então, como que a gente ia organizar e se juntar e organizar no momento para realizar um campeonato desse? Então, não houve por causa da Copa. Futuramente vai falar, em 2020, não houve a Copa do Mundo que deveria ter acontecido naquele ano. Então, por quê? Provavelmente,
não teremos esse ano por causa da pandemia. Isso vai ficar lá registrado, vai virar uma memória, né? E que vai passar e vai ser só memória. Eu acredito nisso. O primeiro prêmio para a seleção vencedora da Copa do Mundo foi a taça Jules Rimet. Quem ganhou? De acordo com o regulamento, apenas a conquista do tricampeonato, quem ganhasse a Copa do Mundo 3 vezes, que levaria a taça Jules Rimet. E quem foi o vencedor, quem levou a taça para casa, ganharia essa taça definitivamente. Essa taça é toda em ouro. E quem ganhou foi o Brasil, sendo vencedor na Copa de 1970. Então, o Brasil é que venceu, só que a taça veio para o Brasil e foi roubada. Dizem que provavelmente essa taça foi derretida. Ó a história. Triste, né? Mas, enfim, responda essas perguntas com base no texto. Mas ficou registrado na memória e na alegria que até hoje a gente vibra com o tricampeonato brasileiro, né? Venceu a Copa 3 vezes, até hoje a gente tem essa alegria registrada graças às nossas memórias, porque se dependesse da taça já não existe mais. Então aqui tem alguns personagens, né, pessoas reais que existiram, que fizeram parte. Então vocês vão falar sobre eles. Pesquisem aí o feito histórico de cada um deles, do Pelé, do Juscelino Kubitschek, do Cândido Portinari, que eu gosto muito. Veja aí por que o Cândido Portinari foi importante. E aí vocês pesquisem, olhem imagens, tá? Também. E o Oscar Niemeyer, que foi também muito importante, né? Quem não conhece? Quem não conhece o monumento dele? Eu acredito que de Niterói todos devem ter conhecido, ou pelo menos ver com muita frequência na televisão, lá de Brasília também, né? Então, ele foi importantíssimo pra gente. Ficamos aqui. Tenha uma ótima tarde. E qualquer comentário que vocês quiserem, por favor, fique à vontade. Vocês só me ensinam nos comentários de vocês, tá bom? Beijo grande.